Alô, meu querido, minha querida, que bom a gente junto de novo, hein? Juntos cá estamos, como estivéssemos em Portugal, na nossa terra querida, a nossa pátria-mãe que deu origem ao nosso Brasil. Pois cá estamos para mais um pouquinho de ecologia. Hoje a gente vai estudar uma parte da poluição, basicamente poluição do ar. E estou trabalhando tópicos que sempre na modernidade estarão nas provas, sejam vestibulares da região, testes, concursos que tratem da ecologia, evidente, e o Enem. Quem for fazer o Enem vai cair. Essas alterações ambientais e os impactos ambientais sempre aparecerão nestas provas. Para isso, eu quero te contar uma coisa antes. Você já, com certeza, já leu aí em jornais, ouviu no rádio, viu lá na TV, falar que dependendo do empreendimento, a gente tem que fazer um estudo de impacto ambiental para ver se vai ser liberado ou não pelos organismos ambientais ou do município, do estado ou até da federação. Só que tem um dado. Normalmente, quando a gente fala em impacto ambiental, imediatamente a maioria das pessoas, talvez até você, pensam em algo negativo. Você tem que entender que toda forma de vida gera impacto. Só o fato de uma espécie existir em algum local, ela causa impacto naquele local e ajuda a modificar aquele local. Por isso, há impactos negativos e há impactos positivos. Portanto, toda forma de vida gera impacto ambiental e gera impactos, alguns negativos, alguns positivos. É por isso que eu falei, por lei, dependendo do tipo de empreendimento, tem que fazer o estudo de impacto ambiental, porque vai se pesar quais são os negativos e positivos para as autoridades ambientais liberarem ou não o empreendimento. Então a existência humana também gera impacto. Mas evidentemente que esses impactos são diferentes. É diferente você ter um pequeno grupo de índios lá no meio da floresta amazônica e você ter uma megalópole com uma área industrial muito grande, com a produção de todo e qualquer tipo de resíduo. É por isso que a gente tem que começar a entender esses impactos. E a gente tem que começar a entender que a Terra tem hoje 7 bilhões e meio de pessoas, chegaremos a 10 ou próximo a 10 bilhões, e não há recurso para manter todo mundo. A gente precisa entender que para ter terra disponível em condições de desenvolvimento da espécie humana, para que vocês possam ter netos e bisnetos, que precisamos urgentemente, pelo menos na maior parte do planeta, mudar a forma de consumo e a forma de produção. Não podemos esperar milagres, nem esperar uma conscientização ampla e simultânea de toda a humanidade. Por isso a gente tem que fazer a nossa parte. O mais difícil é isso. A mudança mais difícil é a mudança de comportamento da gente mesmo. Independente dos outros, eu preciso mudar minha forma de consumo, minha forma de vida. E aí, possivelmente, pessoas com as quais eu me relaciono, aí uns 10, 20% também vão mudar, porque terão o meu exemplo. E serão eles exemplos para outros. Então, sem você falar, às vezes, com ninguém, apenas mudando a sua forma de vida, você desencadeia um processo de mudança que daqui a pouco atinge o planeta todo. Não precisa você ficar preocupado em mudar o mundo, mude você. Mas vamos lá? Então nós temos aula 7, poluição, a primeira parte da poluição e os impactos ambientais. Ok? Nós vamos começar com a poluição do ar. E para isso eu tenho que te falar o que é poluição.
Chamamos poluição qualquer alteração que venha quebrar o equilíbrio dos ecossistemas, que nós chamamos de sinergia. Ora, você tem um lago lá com poucos patos que fazem cocô no lago, mas as bactérias que ali estão acabam dando conta desse pouco cocô que tem no lago, desses poucos patos. Mas se eu tiver um lago pequeno com um número muito grande de patos, a natureza não consegue dar conta para depurar isso tudo. Acabei de quebrar o equilíbrio dinâmico, essa sinergia desse local, desse ecossistema. Então, o que a gente tem que começar a entender, a natureza tem uma capacidade, sim, de depuração e tem uma velocidade para que ocorra essa depuração. Se eu acabar produzindo qualquer tipo de resíduo numa velocidade maior do que a natureza é capaz de depurar, acabei de quebrar o equilíbrio, acabei de gerar uma forma de poluição. Tem gente até que diz que poluição é a coisa certa no lugar e na hora errados. Isso pode ser um belo tema de produção de texto, porque, por exemplo, a uma certa altitude, o ozônio nos faz um bem danado, porque ele filtra a radiação ultravioleta, que é mortal para a vida na Terra. Aí o perigo do buraco na camada de ozônio. Mas se eu tiver ozônio aqui embaixo, na superfície, é um poluente que vai afetar, por exemplo, o teu sistema respiratório, o teu pulmão. Então lá faz bem, aqui não. Tudo bem? Agora, o que a gente polui? A Terra. E o que tem no... A Terra, o planeta. E o que tem no planeta? Ar, água e solo. Então é só isso. Você tem que observar que tipo de quebra de equilíbrio ambiental estamos nós a fazer. A ação humana é chamada ação antrópica no ar, na água e no solo. Aqui, ó, ar, água e solo. Ação humana, ação antrópica. Porque é evidente, todas as espécies viventes geram impacto ambiental, positivo e negativo. E a nossa espécie, a partir da Revolução Industrial principalmente, vem a gerar uma grande quantidade de impactos negativos, mais do que a Terra é capaz de suportar. Em todas as outras civilizações humanas, eu não vou correr o risco de generalizar, mas estude a história de civilizações antigas. A grande maioria desapareceu por questões ambientais. Faça uma incursão pela história e você vai ver que eu estou falando a verdade. Vamos lá? Poluição do ar. Então, principais poluentes atmosféricos, ó, partículas inaláveis. Então você imagina, ó, você põe fogo aí, tem cinza, fuligem. Quanto material particulado é jogado na atmosfera? E a gente respira. Todo esse material vem para dentro da gente. Vai para onde? Para o pulmão. A via de entrada de matéria estranha na gente ou é através da pele, ou através da absorção intestinal, ou através da respiração pela absorção lá no pulmão. E essa é a pior tipo de intoxicação que tem, porque vai direto pro sangue. Mas afetar o pulmão afeta o nosso processo de respiração orgânica e compromete toda a nossa qualidade de vida. Por outro lado, nós temos aí, ó, monóxido de carbono, o gás carbônico, o ozônio, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, enxofre, chumbo, uma série de metais pesados. Você vai guardar a ação desses dois grupos, do CO2, do monóxido de carbono, principalmente. Aqui você vê uma área industrial, não preciso falar o que a imagem mostra, e olha a consequência. A grande poluição do ar, principalmente, vai afetar o quê? Crianças e pessoas mais velhas e doentes. Mas, a partir da Revolução Industrial, qual era a ideia? Porque eu tenho uma corrente de convecção, o ar quente sobe, o frio desce. Então, todo
esse material jogado para a atmosfera subia, pegava as correntes aéreas e dissipava pela natureza, exatamente pelo giro da própria Terra. Por essas correntes aéreas vinha tudo aqui para o Polo Sul geográfico, por isso o buraco na camada de ozônio estava ali instalado. Ok? E é lógico que o pessoal não tinha ideia de que a ação desses poluentes é global, porque desaparecia do local que você emitia, parecia que estava tudo bem. Hoje não, a gente vê que a Terra é uma nave no espaço e todos estamos nessa nave, ok? Então vamos um pouquinho ao efeito estufa. Lembre que o monóxido de carbono, por exemplo, liberado escapamento de automóvel, uma combustão incompleta, aquecedor a gás desregulado, por isso que hoje tem que estar no local onde tem corrente de ar, ele é um gás incolor, inodoro, insípido, ele não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto, só que uma vez que você absorve, ele se liga irreversivelmente à hemoglobina, que é a molécula que transporta oxigênio dentro da gente. Então vai faltar oxigênio no corpo. Por isso, se você tiver num local saturado com monóxido de carbono, cuidado, a gente morre. E é uma morte branca, uma morte lenta, é uma morte que você tem um sono maravilhoso e acaba desfalecendo. Não dá tempo, vai uma letargia muito grande para você se defender. E trabalhando com efeito estufa, já te faço uma pergunta. Efeito estufa é bom ou é ruim? Gente, é igual aquela história do impacto ambiental. Onde eu faço palestra, faço essa pergunta. A grande maioria diz, o efeito estufa é ruim. O efeito estufa é ótimo, porque ele mantém a Terra aquecida. Aí você diz, então qual é o problema, Geraldo? O problema é o excesso dele, é o aumento desse efeito estufa, que aí superaquece o planeta. Superaquecendo o planeta tem uma série de problemas, inclusive com degelo e aumento do nível dos oceanos. Pesquise, porque recentes pesquisas norte-americanas mostram quanto o oceano está subindo em todos os continentes. Perigo o quê? Para as cidades litorâneas. Então, lembra que a maior parte da humanidade em todos os continentes está junto ao litoral. São cidades costeiras que correm o risco de desaparecer nos próximos 100 anos. Cuidado! Então vamos lá. Olha, é um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida, tendo como efeito, o aumento da temperatura terrestre. Dá uma olhadinha aqui então. Olha o Sol, olha a Terra, a radiação solar incide na Terra e a Terra reflete em forma de infravermelho, de calor. O que acontece com o calor irradiado da Terra? Uma parte vai para o espaço, outra parte bate na capa de gases. Os gases da atmosfera funcionam como um grande cobertor, porque o calor bate e volta para a superfície da Terra. E isso mantém a Terra aquecida, isso mantém a vida na Terra. Então, se não tivesse atmosfera, isso tudo se perdia, a Terra estava congelada. A questão é você aumentar a quantidade desses gases, como o CO2, o metano, óxidos de nitrogênio. O metano até bem pior, 21 vezes pior do que o gás carbônico como gás de efeito estufa. Mais ou menos assim, imagina você vai à praia, um dia de calor, verão legal, aí você estaciona teu carro lá perto da praia e vai ficar horas lá no mar. Quando você volta e abre o teu carro, dentro do teu carro está mais quente do que o lado de fora. Então você tem um pequeno exemplo de efeito estufa. Então o calor é o mesmo lá de fora, só que o que foi refletido dali não saiu do carro. Tá? Agora, pense em quais são as consequências de aumentar a temperatura da Terra através do aumento do efeito estufa. Teremos mais doenças, mais pragas, menor produção de alimento, uma grande convulsão social, aumento do nível dos oceanos. Você vai ter o quê? Você vai ter áreas invadidas que as pessoas vão ter que mudar de lugar, então migrantes de clima. Olha a confusão que tem dos migrantes
por problemas de guerra, que nós temos hoje essa convulsão toda na Europa. Imagina os migrantes do clima, ok? Então vamos voltar lá. Inversão térmica é outro probleminha, que é outro fenômeno natural. Então você sabe que o ar quente sobe, o ar frio desce. A gente chama isso de corrente de convecção, é o que tem dentro da tua geladeira. E o que eu te falei? Que depois que teve a Revolução Industrial, as pessoas estavam relativamente tranquilas, porque a poluição não ficava em cima de quem. Você botava uma fábrica, emitia pela chaminé os poluentes aéreos, mas eles dissipavam. Principalmente no inverno, em algumas regiões, às vezes a gente tem uma camada de ar quente presa entre duas camadas de ar frio e quebra a corrente de convecção. Então aquele ar quente que vem da superfície não sobe. Esse é um fenômeno que dura algum tempo. Mas se acontecer num lugar sem poluição, vai passar e não tem menores problemas. Agora, se a inversão térmica acontecer num local poluído, dá uma olhada aqui. Olha o poluente dissipando no primeiro gráfico. Olha no segundo como fica na superfície. Olha o smog fotoquímico na cidade. Então fica essa névoa na cidade e não há dissipação dos poluentes. Resultado, lembra de Cubatão antigamente? Ainda tem alguns problemas, mas principalmente antigamente, Cubatão é um exemplo de ação ambiental e de reversão de uma questão muito grave. Você tem que fechar, parar as fábricas até que passe a inversão térmica. Porque concentra os poluentes todos na superfície. Resultado, principalmente crianças, velhos, doentes. E o primeiro problema que vem, respiratório. Vai esse pessoal todo para pronto-socorro. Alguns morrem mais sensíveis. Então é uma catástrofe na região. Vamos continuar? Destruição da camada de ozônio. A gente já tinha falado, principalmente por clorofluorcarbonos, né? O que tinha em geladeira, ar-condicionado. O que faz se a gente quebrar o ozônio? A hora que você quebra o ozônio, a radiação ultravioleta vem para a superfície. Lembra que a radiação ultravioleta, ela não é penetrante, ela não vai causar problema lá dentro de você. Ela vem na pele e bem na camada das células que estão se dividindo sempre para repor as células da pele que morrem diariamente. E é uma energia muito grande, capaz de provocar mutação, inclusive aí o câncer de pele. Por isso, cuidado, você que mora no Brasil inteiro, aqueles horários que a gente pede entre 10 e 16 horas de você evitar exposição direta do sol e usar sempre protetor solar, exatamente por isso. Mas aqui está um exemplo, assim como, depois leia sobre o protocolo de Kyoto, como ele não deu certo, porque não havia interesse de muitos países como Estados Unidos em colocar em prática o protocolo como foi feito. Houve uma reunião em Montreal, chamado Protocolo de Montreal, em que houve a troca dos CFCs nesses produtos todos, né? Então, um desodorantezinho que você passa tinha CFC, por outros produtos para evitar a agressão à camada de ozônio. E resultado, a camada de ozônio está se restabelecendo. Então, é uma prova concreta de que quando a humanidade se reúne com o mesmo objetivo, a gente tem sim capacidade de reverter alguns quadros ambientais bastante graves. E aí nós chegamos na poluição radioativa, né? Principalmente os acidentes aqui, ó, explosões nucleares, a gente teve lá Hiroshima, Nagasaki, né? E modernamente em acidentes termonucleares. Lembre que na antiga União Soviética, muitos testes nucleares foram feitos. A gente tem hoje lá na Rússia regiões de lagos muito lindos, mas você não pode chegar perto porque são todos radioativos. Então agora a gente observa
toda a questão, por exemplo, da Coreia do Norte, né? O perigo que é, porque todo mundo tem um cuidado com o termonuclear e até com o desenvolvimento de armas nucleares, exatamente porque coloca em risco toda a humanidade. E você pega a meia-vida de um elemento radioativo e você vai estudar melhor nas aulas de Química e Física, porque vejo que é tudo a mesma coisa, você pega, às vezes, uma meia-vida de 50 mil anos, de 1 milhão de anos. Então, a radioatividade, ela persiste durante muito tempo. E você pode ver até um caso recente, que foi aquele espião russo que foi envenenado radioativamente. Digite na internet, espião russo morto por elemento radioativo, e você vai ver como a pessoa ficou rapidamente antes de morrer, o declínio daquela vida exatamente por causa da radioatividade. Ok? Aqui nós temos o quê? Então provoca primeiro mutações. Por quê? Porque é uma energia muito grande. Leucemia. Você imagina, lá na medula óssea estão células, a fábrica de células vermelhas e de um grupo de leucócitos, de células brancas de defesa. Então, células que estão se dividindo o tempo todo. Quanto mais divide, mais sujeito à mutação é. E aí acaba causando leucemia e morte. E a alteração no material genético se propaga ao longo das gerações. Você tem, por exemplo, aqui alguns resultados de alterações provocadas por acidentes radioativos. E aqui nós temos o Memorial do Césio 137 em Goiânia. Porque tiveram os mortos imediatos e os mortos até hoje em consequência do acidente com Césio 137. Aqui eu te coloquei 2 acidentes mais antigos, 2 acidentes extremamente importantes, os reflexos a gente tem até hoje, e vou pedir para você olhar o mais novo, o de Fukushima, lá no Japão. Tudo bem? Vamos lá? O de Chernobyl, em 86, na Ucrânia. É o maior acidente nuclear até hoje registrado. Então estourou um dos reatores, 50 toneladas de partículas radioativas na atmosfera. O primeiro pessoal que foi fazer atendimento lá, todos morreram. Então, morte de muita gente, imediatamente e depois a posteriori. A radiação espalhou por vários países europeus. Muitos produtos na época estavam proibidos de venda, inclusive o leite em boa parte da Europa, leite da Holanda, não podia vender por causa da radioatividade. Então você imagina, um acidente desse, além do estrago ambiental das mortes imediatas, o quanto compromete economicamente. Crianças com dificuldade de tireoide, morte por câncer e ainda as anomalias resultantes das mutações que vão gerações afora. Só uma curiosidade. Pesquise na internet fungo negro de Chernobyl. Encontraram na tubulação uma massa negra e o pessoal não sabia o que é. E os robozinhos foram lá buscar, porque gente não ia lá, né? E era um fungo. Olha, por isso eu sempre falo para você e todo mundo, quem está correndo risco de extinção é a espécie humana. Porque a vida na Terra vai continuar de alguma forma ou outra, a Terra vai continuar. A gente está lutando hoje para manter a espécie humana no planeta. Esse fungo usava a energia radioativa para produzir suas moléculas orgânicas. É um belo exemplo de adaptação. Tá? E tem o de Goiânia, de 87, né? Então, um aparelho que estava no hospital de radiologia, tinha uma bomba de césio, e ela foi encontrada, inclusive tratamento de câncer, e foi encontrada por um dono de ferro velho, que depois foi espalhado pela cidade. Quando eles abriram, tinha o césio 137, que era um pó azul brilhante, chamou a atenção de muita gente. O pessoal deu para a filha brincar, né? Meia vida de 30 anos. Então, durante 15 dias, o pó se espalhou pela cidade.
Foram 250 pessoas contaminadas diretamente. E diretamente 4 mortos e muitas pessoas contaminadas. Então, para você ver, estuda a história de Goiânia. Se você é de lá, você com certeza já ouviu falar. Veja a dificuldade para você guardar alguns gramas de material radioativo, por exemplo, de usina nuclear. Você tem que colocar numa caixa de concreto, isolar muitas vezes embaixo do mar. Por quê? Porque a minha vida, às vezes, tem milhares de anos. E é um material potencialmente poluente, potencialmente maléfico para a vida no planeta. Um outro dado que muita gente não leva em consideração, aí depende de onde você mora, é a poluição radioativa, sonora, perdão. Dá uma olhada aqui. É a quantidade de ruídos, principalmente em grandes centros urbanos. A consequência depende do quê? Da intensidade de ruído, do tempo de exposição e da sensibilidade da pessoa. Então, gente, imagina aeroporto, avião subindo e descendo toda hora. Imagina o pessoal trabalhando com britadeira, o pessoal trabalhando com porão de navio, máquinas pesadas. Ou até, outro dia vi numa instituição, aquele sugador de cisco, de grama, folha caída, para deixar sempre limpinho. E a pessoa estava sem protetor auricular. E eu perguntei, cadê o protetor? Ah, está lá. Mas normalmente as pessoas recebem até da empresa e não usam. Elas não sabem o mal que isso causa. Dá uma olhada. Primeiro pode levar a surdez. Então, ruído muito intenso, 2 questões. Pode levar a surdez. Se você é daqueles que fica com o aparelhinho ouvindo música o dia inteiro, com ruído muito intenso, cuidado, você é candidato a ter uma surdez total ou parcial lá pelos 30, 40 anos, para você que é jovem. E como a gente tem uma região do ouvido que faz contato com o cerebelo e é responsável pelo nosso equilíbrio, o cerebelo, essas pessoas também terão no futuro labirintite. Com certeza você conhece quem tem labirintite. Pergunte o que é, veja se é bom ter labirintite, o que é que você faz numa crise de labirintite. Então, cuidado com o seu ouvido, cuidado com o ruído, cuidado se você é daqueles que tem aparelhinho que usa aí 24 horas, às vezes até dorme ouvindo música de forma muito intensa. Outro lado, ó, afeta o sono, aumenta o estresse. Imagina quem mora num grande centro urbano, aquele barulho de carro, buzina, é proibido à noite, ou aquele pessoal de mau gosto que põe som no carro para a cidade inteira ouvir, não só para ele. Ele está afetando a saúde dele, mas a saúde de muita gente. O estresse leva a distúrbios emocionais. Como libera muita adrenalina e produz muito colesterol, ó, distúrbios cardiovasculares. Imagina, a poluição sonora pode matar do coração. Ok? Ó, mulherada, ó, distúrbio no ciclo menstrual. Gente, eu estou falando de uma coisa muito séria. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada aí. Se você tiver com 85 decibéis, você pode ficar no ambiente no máximo 8 horas. Aí tem 90, 95. Então vamos olhar aqui, 108 decibéis, no máximo 20 minutos. Aqui em torno de 95, no máximo 2 horas. Agora dá uma olhada aqui. Uma conversa normal, como a gente está tendo, 60 decibéis. Quando você está animado com os teus amigos lá numa festa, 70. Rua com trânsito intenso, 80. Imagina motorista de táxi, de ônibus, que além do barulho do motor do ônibus, tem que ficar o dia inteiro no barulho de um trânsito intenso. Olha o mal que vai causar para esse sujeito ao longo da vida. Ó, britadeira, escapamento aberto de automóvel, 100 decibéis. 100 decibéis, ó, no máximo, uma exposição de 1 hora, depois já te faz mal. Uma casa noturna aí,
uma danceteria qualquer, 110 decibéis. E ninguém vai a um local desse para ficar 20 minutos. Horrível, né? Decolagem de avião a jato, 120 decibéis. Por isso, cuidado. Se você trabalha num lugar com grande quantidade de ruído ou conhece quem trabalha, tem que ter EPI, tem que ter protetor auricular, ok? E a chuva ácida. A chuva ácida, principalmente por queima de combustível fóssil. Cuidado onde tem termoelétrica. E escapamento de carros também, né? O que é que nós temos? Principalmente óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Então eles vão reagir com a água e vai chover ácido nítrico, por exemplo, ácido sulfúrico, né? Ó, principal problema da queima de combustíveis, né? Então formam nuvens, neblinas e até mesmo neve ácida. Então já falei, ó, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Resulta o quê? Queima de combustível fóssil. O quê? Carvão, óleo diesel, gasolina, entre outros. O que que vai acontecer? Torna o solo ácido, aí você compromete as plantas, compromete construções, compromete a parte histórica, monumentos, por exemplo, compromete animais marinhos e terrestres. Pode provocar descontrole total nos ecossistemas e até exterminar muitos animais e vegetais. Então, polui a água, polui o solo e compromete a saúde humana, causando, por exemplo, doenças pulmonares. Olha aqui as consequências. Destruição de lavouras e florestas. Boa parte das florestas europeias foi destruída pela chuva ácida, tá? Modificação da propriedade do solo, então vai demorar mais, você vai ter mais dificuldade para plantar. Altera o ecossistema aquático, contamina a água potável, danifica edifícios, corrosão de veículos, compromete monumentos históricos. Olha aqui, cerca de 35% dos ecossistemas do continente europeu foram destruídos pela chuva ácida. Portanto, meu amigo, é uma questão seríssima a chuva ácida. Esses temas são temas obrigatoriamente presentes em quaisquer provas que cobram a ecologia. Peço que você leia muito sobre o atual acidente lá em Mariana, em Minas Gerais, da mineradora Samarco. Ali você vai ver o comprometimento social, ali você vai ver o comprometimento do solo, o comprometimento de construções e, por fim, o comprometimento de toda uma bacia hidrográfica, inclusive comprometendo a água potável para a população e até do mar, porque se estendeu até o Espírito Santo. E para a gente treinar rapidamente uma questãozinha do Enem. Olha aqui que tranquilo. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, metano e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases. Lembra que metano é gás de efeito estufa e é produzido pelo pum da vaca. Então, cuidado com a bovinocultura. As bactérias fermentam e produzem metano. Se diminuir o consumo de carne no mundo, diminui a poluição por metano. Por isso, o Brasil é um dos países que mais emitem metano, porque nós temos um vasto rebanho bovino. Dependendo do manejo da matéria orgânica no solo, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Então vai ter que tirar gases de lá, ó. Evitando a rotação de culturas. A rotação de culturas a gente falou que é ótimo para o ciclo do nitrogênio. Liberando o CO2 presente no solo. Liberar o CO2 é o aumento do efeito estufa. Aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo, quer dizer, eu vou plantar, quanto mais
plantas tiverem, mais CO2 ela pega da atmosfera exatamente para produção de matéria orgânica a partir da fotossíntese. Então aqui pode ser, né? Ó, queimando matéria orgânica que se deposita, libera o CO2, eu pioro. Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Qual é a nossa resposta? Aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Lembra que a questão de combustível fóssil é que a gente está emitindo uma grande quantidade de CO2 que foi sequestrada ao longo de milhões de anos, só que a gente libera ao mesmo tempo. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima.